Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós aqui estamos para transmitir a palavra de Deus ao seu coração, para levar para você a mensagem da palavra de Deus. E nesta manhã, aproveitando aqui a nossa escola bíblica dominical, você é nosso convidado especial para juntos desfrutarmos de mais uma lição. E eu estou aqui com o meu querido Diácono Homero, o mesmo é dirigente aqui também da Escola Bíblica Dominical. Meu querido Diácono Homero, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, os irmãos que estão assistindo em casa, a paz do Senhor aqui é o nosso Diácono Mário. Uma aula hoje bem proveitosa, falando sobre o ministério de Paulo, Mas a gente vai dar uma puxada para nosso exemplo, nosso ministério no dia a dia. O que é que estamos fazendo para melhorar, no nosso ministério sacerdotal, ministério poderoso ali de Paulo, e trazendo tudo isso como exemplo para a nossa vida. Uma aula bem proveitosa para que a gente venha a mudar o nosso ponto de vista sobre o que é ministério. Amém? Glória a Deus. Então será uma manhã de bênção, de alegria, como também já saudou aqui o nosso Diácono Homero, está aqui nosso Diácono Amaro. Está também conosco aqui nosso irmão Exídio, que vai estar aqui participando conosco com muita alegria da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. E nós não poderíamos começar diferente, meu Diácono Amaro, meu Diácono Homero. A gente não pode começar diferente senão falando com o Senhor, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça. E é isso que nós queremos assim fazer nessa oportunidade, é estarmos orando ao Senhor, apresentando a Deus essa escola bíblica dominical. E a você que está nos ajudando aí através, nos escutando, e também interagindo conosco através das redes sociais, eu quero convidar você a compartilhar essa escola bíblica, a ser um multiplicador, nos ajude a alcançar mais vidas, nos ajude a levar a palavra de Deus. E você pode fazer isso agora, compartilhando e abençoando outras vidas para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então já compartilha, manda aí nos grupos do Facebook, manda aí também no grupo do WhatsApp para os teus amigos, marca aí alguns amigos, seja um multiplicador. Hoje nós vamos falar, como apresentou aqui nosso Diácono Homero, sobre o ministério de Paulo, tá certo? E a gente vai hoje ver
né, alguns princípios bíblicos ou uma descrição bíblica acerca do ministério de Paulo, e a gente vai ver um pouco como é a vida do obreiro, né? A gente vai ver aqui um pouco da vida do ministério do apóstolo Paulo. Você já pode aí interagir conosco, pode participar, dizendo aí o que é que você acha, como foi o ministério de Paulo. Será que Paulo tem um ministério que é um exemplo para os obreiros na atualidade? Será que Paulo tem um ministério exemplar para as igrejas atuais? Você deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua participação aqui conosco, tá bom? Na nossa escola bíblica dominical. Eu ia pedir para você deixar seu comentário mesmo, deixa aí para a gente participar. Nosso querido pastor Josuel, nossos queridos irmãos internautas que estão, tá bom? Na nossa escola bíblica, que estão ligadinho conosco aqui, tá bom? Eu acabei colocando aqui a transmissão da escola aí direto para vocês, né? Mas você que estará aí ligadinho conosco, tá bom? Através das redes sociais, já deixa aí a sua participação. Você acha que o ministério de Paulo é um exemplo para os ministérios atuais? Se sim, vai comentando, deixa aí o seu comentário e a sua participação, tá bom? Como eu falei para você, bom é começarmos orando, é começarmos falando com Deus. Eu quero convidá-lo neste momento para nós orarmos, para nós apresentarmos a Deus esta escola bíblica dominical e que ela possa ser uma bênção para a vida daqueles que estão acompanhando na sua casa, no trabalho, no ônibus, onde quer que você esteja agora, você será ricamente abençoada com a escola bíblica diretamente aí no seu lar, né, diretamente no seu trabalho, tá bom? Vem conosco porque a escola bíblica está apenas começando. Vamos assim orar. Pai querido, Pai eterno, Deus de infinitas e eternas misericórdias, graças nós te damos por esta rica oportunidade de aqui estarmos e poder transmitir a tua poderosa palavra. Ó Senhor, fala conosco nesta manhã, nos ajuda a entender as tuas verdades, a entender as escrituras, perdoa as nossas falhas, nossos erros. Ó Deus, perdoa as vezes em que nós negligenciamos a tua verdade, negligenciamos a tua palavra. Ó Deus, que neste momento o Senhor possa falar com cada um de nós, que possamos aprender com o ministério do apóstolo Paulo, Senhor. É no teu nome que nós te rogamos, é no teu nome também que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos então, dar continuidade aqui, iniciando a nossa aula de hoje. Eu quero convidar nosso querido diácono Homero, para fazer assim a leitura do texto bíblico de hoje, da nossa lição, e também falar aí para os irmãos quais serão os textos que a gente vai estar estudando agora nesta manhã, nesse momento, tá certo? Ele vai assim fazer a leitura e também já fazer uma introdução da nossa lição de hoje. Glória a Deus. Aqui o ministério de Paulo, Por que só o ministério de Paulo? Podia ser de qualquer um dos outros apóstolos, mas é porque estamos estudando aqui o livro de Romanos. Aí estamos aqui no capítulo 15. O texto base é Romanos 15, do versículo 14 ao 33. O texto devocional é Atos 28, 16 ao 31. E o versículo-chave está lá em Romanos 15, verso 16, que diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja agradável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O alvo dessa lição a gente temos que estudar, e você enriquecerá seu conhecimento a respeito de aspectos do maravilhoso ministério de Paulo, e será estimulado a aplicar tal conhecimento em sua vida. Por quê? Porque geralmente a gente sempre tem alguém como um ponto que a gente possa se espelhar, mas o ponto principal que temos que se espelhar é na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos ensina que o ministério de Paulo foi um ministério diferenciado, porque se você olhar, Paulo, a princípio, ele no começo do ministério dele, ele queria ir, um exemplo, ele queria ir para a Espanha. Deus disse: não, você vai para a Ásia.
Aí ele ia para a Ásia, mas aquilo ali nunca, isso é detalhe que vai chegar aqui nessa lição em nome de Jesus. Sabemos que o ministério do apóstolo Paulo foi relevante para a igreja cristã, a igreja primitiva. Se levantou através de quê? Através de Paulo e através dos discípulos, dos apóstolos. Eles foram responsáveis por dar a fundamentação da fé à igreja nascente e a referência aos seguidores de Cristo. Dentre os apóstolos, Paulo se tornou um baluarte da verdade por seu valoroso testemunho e proclamação do evangelho aos gentios, reis, autoridades civis e eclesiásticas. Vale lembrar que os imperadores romanos daquela época ali ia jogando Paulo para uma autoridade maior. Só quem resolve isso é fulano, maior. Ia chegando ali a autoridade eclesiástica, cada uma mais relevante que a outra. E Paulo nunca perdia a oportunidade, sempre está ali evangelizando aquelas autoridades. O rei Agripa e vários reis que houve ali no tempo de Paulo. Esta lição focalizará o ministério de Paulo abrangente aos aspectos sacerdotal, poderoso, pioneiro, seus planos de viagem e pedidos de oração. Estudá-la será uma experiência agradável e abençoadora para a sua vida e carreira cristã. Como o nosso pastor aqui já orou, já apresentou a Deus para que o Espírito Santo de Deus passe aqui no meio de nós e sempre permaneça no meio de nós e nos ajude a passar a aula com mais clareza possível, para que venhamos entender o que é o ministério específico de Paulo, e que venhamos assim aplicar na nossa vida o tipo de vida sacerdotal que Paulo levava. Porque ele não pensava nele, ele pensava sempre no próximo, ele sempre estava envolvido na obra de Deus, sempre pensando no seu círculo pessoal, sempre pensando nos irmãos. Tal irmão de tal igreja está precisando de um avivamento, está precisando de ser avivado pelo Espírito Santo, estão precisando dos dons espirituais, para que ele venha a entender o que é ser cristão. Amém, pastor? Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o ministério do apóstolo Paulo, e há uma perguntinha aqui, não é, que a nossa lição ela oferece aqui para a introdução do nosso primeiro ponto, que é: o que significa o sacerdócio universal dos santos? O que significa? Os irmãos gostariam de comentar o que significa para você o sacerdócio universal dos santos, né? Primeiro a gente precisa só entender o que é sacerdócio. No Antigo Testamento havia os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Estes, eles eram representantes, não é, do povo diante de Deus. Eles levavam a oferta do povo, eles faziam sacrifício, eles zelavam pelo templo, eles estavam ali inseridos naquela função diretamente de trabalhar e liderar também a parte espiritual do povo. Aí aqui a nossa lição faz uma pergunta: o que significa sacerdócio universal? Nosso diácono Mero até apresentou aqui a questão do ofício sacerdotal do apóstolo Paulo. Os irmãos em casa, né, já tem vários irmãos respondendo. A nossa irmã Linda Lima, ela diz assim: o apóstolo Paulo é o maior exemplo de todos. Olha aí, né? Um homem que fez tudo com muita maestria, tanto como perseguidor, como servo do Deus vivo. Então veja que até mesmo quando ele era perseguidor, ele era zeloso, né? Ele vai dizer: eu era zeloso, eu perseguia bem. E veja que Paulo realmente era, tanto como perseguidor, né? Era zeloso no que fazia, perseguindo a igreja em nome de Deus. Olha, né? Perseguindo a igreja em nome de Deus. E a gente vê também que quando Paulo ele é convertido pelo Senhor, Paulo também vai ainda mais se esmerar agora em Deus. Agora, o que significa então sacerdócio universal? Os irmãos gostariam de comentar? Meu querido irmão Emídio, perdão, né, vai estar assim respondendo também. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. O meu entender, o sacerdócio universal, né, é aquele sacerdote, aquele servo do Senhor que está comprometido com o reino de Deus, né, para levar as boas-vindas do Senhor, né, para levar o evangelho, né, o ide do Senhor às pessoas que necessitam
nesse mundo. São tantas pessoas perdidas, né? Iludidas com esse mundo. E eu entendo que o sacerdócio não, pode não ser isso que eu estou concluindo, mas que tem tudo a ver com o sacerdócio, porque ele tem que estar comprometido com o reino de Deus, né? E estar debaixo da palavra do Senhor. Nosso diácono Amaro também vai A deixar paz aqui do seu Senhor comentário. a todos. Eu creio assim que seja um zelador da palavra do Senhor, levando a palavra, cuidando dos servos do Senhor e administrando a casa do Senhor, levando a palavra e dando orientação espiritual. Amém? Amém. Está aí a participação do nosso diácono Amaro. Meus irmãos, o ministério sacerdotal, né, universal, vem da ideia, não é, de não um ministério local, isolado, mas um ministério, como o nosso irmão Emílio falou, uma pessoa comprometida para levar a mensagem no mundo inteiro, né? Como também bem colocou aqui nosso diácono Amaro. Então, o que seria o sacerdócio universal, complementando aqui a resposta dos irmãos? É que Paulo, ele recebeu uma missão de pregar o evangelho. E Paulo era judeu. Então, Paulo não apenas recebe a missão de pregar o evangelho aos judeus, mas em especial, especificamente aos gentios. Então você vê que Paulo, a ênfase principal do seu ministério vai ser os gentios. E aí você percebe que ele vai dizer, não é, no verso de número 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Pastor, quem é os gentios? Os gentios é todo aquele que não era parte do povo judeus. Então Paulo tinha um ministério especial em pregar para aquelas pessoas que não faziam parte da aliança, que não faziam parte, né, da descendência de Abraão. Então observem que Paulo, ele serviu como um sacerdote, né, serviu os irmãos, em especial aqui ele está falando aos romanos, que ele serve aos irmãos de Roma. E observe que embora Paulo ele não tenha sido fundador da igreja de Roma, Paulo se sente na obrigação de admoestar essa igreja. Veja que ele vai falar conosco, veja aí o verso de número 14, olha o que diz: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Porque Paulo se sente na liberdade de admoestar os irmãos de Roma? Porque Paulo entendia que cada cristão, ele deve estar cheio de bondade e cheio de conhecimento para admoestar uns aos outros. Às vezes, sabe, meu diácono Homero, a gente pensa que o trabalho de admoestar outro irmão é apenas o trabalho do pastor. E o que é que a gente faz? Se eu vejo, né, irmão Emílio vê o diácono Amaro errando, o que é que ele faz? Ele procura o pastor e diz: pastor, o irmão Amaro está errando, o senhor deve exortá-lo, o senhor deve admoestá-lo. Mas, biblicamente falando, embora esse seja um trabalho também do pastor, a Bíblia diz que nós devemos estar cheios de bondade, de conhecimento, para admoestar uns aos outros. Isso significa dizer que, quando o irmão Emílio ver o irmão errando, não necessariamente ele tem que trazer ao pastor. Ele mesmo pode, estando cheio de bondade e de conhecimento, admoestar o irmão em Cristo. Agora veja, Paulo dá duas condições para aquele que vai admoestar: bondade e conhecimento. Porque se você tiver bondade demais, você vai ver o irmão errando e vai passar a mão na cabeça dele. Irmão, eu te amo tanto, eu gosto tanto de você. E Deus te ama assim mesmo. Continua na tua prática, Deus te ama assim mesmo, né? A bondade demais. Continue errado, né? É bondade demais. Mas se você tiver somente o conhecimento e não tiver bondade, o que é que você vai fazer? Você vai usar o conhecimento e vai esmagar o irmão. Aí você vai lá no irmão, né, irmão mediterrâneo, vai lá e pega um martelo para matar a mosca na cabeça dele. O que é que vai acontecer?
Já imaginou? Eu vejo uma mosca posando na cabeça do irmão, do diácono Homero, eu pego um martelo, vou matar agora a mosca aí. O que é que vai acontecer? Vai matar, né? Porque ele... Você acha que uma martelada na mosca mata ou não mata? Mata. Mas se você não usar de sabedoria, o que é que vai acontecer? Vai esmagar a cabeça do irmão. Então você vê que é preciso você ter um equilíbrio de quê? Bondade e conhecimento para assim ademoestar os outros irmãos. Então observe qual foi o ministério sacerdotal do apóstolo. Que sacrifício ele teria para oferecer? Observem que Paulo ele foi um obreiro zeloso. Paulo se dedicou, né, em favor daqueles que ele estava a ensinar, mesmo quando ele não fundou a igreja. Ele não fundou a igreja de Roma, mas veja que Paulo foi zeloso para com a igreja de Roma. Paulo foi fervoroso para com a igreja de Roma. Paulo, ele agiu com responsabilidade para com a igreja de Roma. Então você vê que o ministério de Paulo entre os gentios foi um ministério próspero por essas razões. Então, na antiga aliança, os gentios estavam impedidos de entrar no templo, de oferecer sacrifício, de participar do culto como os judeus participavam. Mas na nova aliança, por intermédio do evangelho, eles agora ganharam então acesso à presença de Deus. Eles ganharam acesso à presença do Senhor, que é uma presença boa, agradável, e eles agora poderiam oferecer o seu sacrifício a Deus, que não era mais de animais, mas era o sacrifício da sua própria vida. Eles poderiam oferecer a sua própria vida ao Senhor. Então veja que aqui está esse ministério, não é sacerdotal, e é um princípio que Paulo deixou para nós e que se aplica a todos, em todos os tempos, em todas as eras. Então veja que o evangelista, ele é um sacerdote, né, e a sua oferta é justamente os próprios convertidos. Não tem bênção maior para um evangelista, aquele que é enviado a levar as boas novas, do que ver pessoas se convertendo no seu ministério. É a maior recompensa. Hoje a gente sabe, né, meu diácono Homero, que muitos obreiros, eles acham que a recompensa do seu ministério, a prosperidade do seu ministério está no poder aquisitivo. Mas veja que para Paulo, o sucesso do seu ministério não era poder aquisitivo, era ver almas se convertendo. Ao ver almas se convertendo, Paulo então percebia que ali estava o fruto do seu ministério. A oferta a Deus são os próprios convertidos. Então a gente vê aí duas práticas, né, são fundamentais em nossa vida cristã. Primeiro, a adoração. Nós estamos aqui para adorar a Deus, nossa vida deve ser uma oferta a Deus. E segundo, também nós estamos para dar testemunho da nossa fé. Sempre que nós adoramos a Deus, nós então estamos glorificando ao Senhor e estamos também dando testemunho de fé aos outros. Amém, meus irmãos? Agora, 1 Pedro 2, verso 9, diz que todos nós somos sacerdotes. Ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então veja, todos nós agora somos sacerdotes de Deus. Por isso que nós temos a responsabilidade de ademoestar uns aos outros. Amém? Os irmãos ficaram com alguma dúvida? Eu gostaria de acrescentar alguma coisa? Esse primeiro ponto da lição, meu diácono Homero, fica à vontade. Não? Eu só achei assim, bem interessante a colocação que o senhor colocou aí sobre o conhecimento e qual foi a outra colocação que você bondade. Colocou? E a bondade, né? Que a gente tem que pesar isso no nosso ministério. A gente não pode só ter o conhecimento e chicotear, e apontar, e acusar. A gente tem que saber ter a bondade que o sacerdote tinha lá no Antigo Testamento. O sacerdote, ele não acochava demais o povo não, porque ele sabia que ele era falho também. O sacerdote, ele não apertava demais o povo, porque sabia que se ele errasse, o povo ia pegar ele. Aí é bem interessante essa balança, a gente sempre vê essa balança, e Jesus é o fiel da balança. A gente sempre tem que estar ligado nessa colocação, porque se a gente for usar demais o conhecimento e querer só apertar, que nem os fariseus faziam, é assim, aí de repente chegaram diante de Jesus.
Ela foi pega em flagrante adultério. Pela lei de Moisés tem que ser apedrejada. Como é que ela foi pega em flagrante adultério? Em flagrante adultério? Como é que ela está adulterando com quem? Cadê o outro, o abençoado que estava ali com ela? Quer dizer o quê? Que no fiel da balança ali, que era Jesus, que estava ali no meio daquela situação, foi pego só a mulher. E cadê o outro lado? Por isso que a gente sempre tem que pesar bem, usar o amor, usar a misericórdia, não querer só usar o chicote do conhecimento. Amém? Só para a gente ir para o próximo ponto aqui, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem cumprido seu ministério sacerdotal? Você costuma usar do conhecimento e da bondade para demonstrar uns aos outros? E olha que isso é muito importante, muito importante. Será que nós temos cumprido esse papel? Ou será que, às vezes, meu diácono Homero, a gente vê o irmão errar e a gente vai comentar com o outro, mas em nenhum momento a gente procura o irmão, porque de repente ele está errando por ignorância, ou se ele está errando de maneira impenitente, né, declarado mesmo, ele aceita o erro, e de repente você vai ser a porta ou o canal de Deus para tirá-lo da ignorância ou de repente trazê-lo ao arrependimento, reconhecendo quem ele é. Então veja que é muito importante nós exercermos esse papel. E veja que nunca é tarde para a gente exercer. Lembra do criminoso na cruz? No último suspiro de vida, antes dele pedir lembra-te de mim, o que foi que ele fez? Ele exortou e demonstrou o outro criminoso. Então veja, nunca é tarde para você começar a exercer o seu ministério sacerdotal e começar então a demonstrar com amor, né, com bondade e com conhecimento, trazendo as pessoas ao arrependimento. Você que estará aí na live, né, nossos irmãos que estão aí na transmissão, será que você tem exercido o seu ministério sacerdotal? Tem demonstrado uns aos outros? Fica aí esta perguntinha para você. Sim? Nosso diácono Homero diácono Amaro vai fazer aqui um comentário. É como tá o senhor estava falando, tem que, quando a pessoa é desviada da palavra, a gente sempre tem que chegar perto dele e chamá-lo. Mas tem um rapaz lá perto de casa, ele é afastado, e toda vez que eu venho, tanto eu como a minha esposa, chama ele, vamos, hoje não. Um dia eu vou. Toda vez que a gente chama ele, vamos, rapaz, você não sabe, agora não. Aí fica difícil, porque a gente chama ele toda vez que a gente vem para cá, a gente chama ele, vamos. E ele só diz que não, depois vai. Tem o dia e tem a hora. Só faz dizer assim, tudo tem seu tempo. Ele cita lá em Eclesiastes. Fica difícil. Excelente colocação aqui do nosso irmão Amaro. A palavra de Deus, ela nos orienta a pregar, não é isso? E de pregar o evangelho a toda criatura. Porque no caso aí não é uma demonstração a um cristão, é uma pessoa não cristã, né? É uma pessoa não evangélica. A ordem de Deus é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas veja, a ordem não é ir de converter. Não é isso, meu amor? Não é isso? E de pregar. Seu dever o senhor está fazendo, o senhor está consciente. Estou sempre convidando, estou sempre anunciando, estou sempre levando a palavra, estou sempre evangelizando, estou sempre anunciando Cristo. Não apenas de palavras, a gente vai ver mais na frente aqui que Paulo não pregava só de palavras, né? Então, a nossa parte é anunciar. Amém. Ponto final. Agora, quem convence, pastor, do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, certo? Então, a nossa parte é pregar e a responsabilidade de converter é do Espírito Santo. Ficou claro? Pronto. Então a gente faz essa parte, né? A gente prega, mas deixa que o Espírito Santo complete a obra, não é? Tocar no coração. E também a gente tem que confiar, né, que não é nossas palavras, não é o meu poder de oratória, não é o meu conhecimento bíblico. Eu posso ter muito conhecimento, ter uma boa oratória, mas isso não é suficiente para salvar o perdido pecador. O que salva o perdido pecador é a mensagem do Evangelho revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence, é Ele quem salva, certo? O perdido pecador.
Porque quando somente nós estamos falando, é como se a gente estivesse dizendo para um morto: anda, ele vai andar? Não. Mas se Deus disser na sua boca para ele andar, se levantar, não tenha dúvida de que o Espírito Santo pode ressuscitá-lo de entre os mortos, não é? Nosso diácono Homero vai aqui nos falar um pouco também sobre... A gente falou agora sobre o ministério sacerdotal de Paulo e o nosso. Vamos falar agora sobre o ministério poderoso de Paulo. O que é que tinha aí no ministério de Paulo, né, que nosso autor da lição vai chamar de ministério poderoso? Paulo era um Superman, tinha poderes especiais. Paulo era, né, eu não conheço bem aí essas nomenclaturas aí dos heróis aí de desenhos, né, de filmes, da Liga da Justiça. Quem era Paulo, né, que era um ministério poderoso? Meu diácono Homero vai assim explicar para os irmãos. O que é que você acha aí do ministério poderoso de Paulo? Como assim? Em que o ministério de Paulo era poderoso? Como a gente pode ver em que consistia este poder do ministério do apóstolo Paulo? Nosso diácono Homero. Amém. O bem interessante desse ministério poderoso de Paulo, como já foi colocado aqui, é a presença e a ação poderosa do Espírito Santo. A ação poderosa do Espírito Santo era presente e evidente no ministério de Paulo. Você vai ver que ele falava, principalmente, você vai ver a Bíblia Sagrada toda, é mais específica nas cartas de Paulo, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado através do Senhor Jesus Cristo ali, da subida dele ali, porque o Espírito Santo de Deus só ia descer se Jesus subisse. E o apóstolo Paulo ali, ele é o que dá a principal conotação dos dons espirituais. E ele fala que o poder do Espírito Santo autenticava a sua atuação apostólica, conferida frutos extraordinários e lhe proporcionava comunhão e sintonia fina com Deus, como poucos tiveram. Ressaltemos as características dessa marca. Eu acho muito interessante do ministério do apóstolo Paulo, assim, se olhando para os dias de hoje, para os cristãos dos dias de hoje. O apóstolo Paulo, tudo que ele ia fazer, ele orava a Deus, perguntava a Deus se podia fazer, se era aquilo que ele ia. Quando ele não orava tanto, o que é que ele fazia? Ia pedir a oração aos irmãos: irmão de tal igreja, eu vou fazer tal ato. Ele também orava, mas ele dizia: irmão, vou fazer isso, ore aí. Vou lá em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, ore por mim, ore pela essa situação. Eu vou lá na igreja de Roma, ore por essa situação. E sempre ali, clamando ao Espírito Santo de Deus, que é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O primeiro ponto aqui do subponto da contribuição, Cristo fez por meio intermédio. Romanos 15, verso 18. Paulo entendia corretamente que seu papel era secundário. Por que o papel de Paulo era secundário? A questão está aqui, é um ponto principal, diferenciado na vida do apóstolo Paulo, do ministério sacerdotal do apóstolo Paulo. Para os cristãos no dia de hoje é isso aqui, ó. Porque Paulo, ele reconhecia que o seu papel secundário, porque o papel primário era do Espírito Santo de Deus, era de Deus, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele sempre sabia que ele era só um canal. O apóstolo Paulo, ele sabia que era só um canal de bênção. Me usa Deus, me usa Deus. Veja a diferença de eu dizer me usa Deus para dizer eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Veja bem a diferença. Você dizer, porque eu ali eu preguei ali, 3.000 almas se converteu. Eu? Quem sou eu? Se você vai ver lá no começo lá do livro de Romanos, vai dizer que eu sou um miserável pecador. O que é um miserável? Aquele que não merece a graça de Deus. Mas a graça é tão maravilhosa que ela me alcança. Aí você vê um dos pontos principais do apóstolo Paulo, que é a contribuição. Ele contribuía com o evangelho de Cristo. Ele não era o evangelho de Cristo, ele contribuía, um dos pontos principais. E o objetivo no ponto 2 é conduzir os gentios à obediência. Qual era o ponto que o sacerdote fazia lá na antiga aliança? Era conduzir o povo ali, ofertava, sacrificava pelos pecados do povo a Deus, era conduzir. E agora o sacrifício que ele tinha que fazer agora era o próprio povo ali pregando o evangelho, se sacrificando, se esmerando na palavra para conduzir o povo a Deus.
conduzir os gentios à obediência. Sua missão era levar pessoas pagãs que viviam sem fé e sem esperança, portanto, condenadas ao inferno, a crerem em Cristo. O apóstolo Paulo, quando chega ali, um exemplo da vida dele, ele chega ali em Atenas, ali, Apolo, Poseidon, não sei quem, aqueles deuses ali da mitologia grega. Aí chega ali, aí chega num determinado templo ali que tem dizendo, ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, ei, vem cá, vamos se reunir ali no Aeropago, ali, um auditório ali, e começa a pregar. Ó, o Deus desconhecido aqui, que diz aqui, ó, é esse Jesus aqui, começa ali a anunciar o Evangelho de Cristo. Você vê que a diferença de um homem desse é totalmente... E ele sempre pregava o mesmo ponto, que era o quê? Era a fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a obediência dos gentios convertidos a Cristo era o fruto do discipulado ministrado por Paulo. Paulo sempre estava ali ministrando, as almas se convertiam, ele estava ali discipulando. Ó, é assim, tem que andar assim. Parece até que a gente está assistindo uma novela, lendo a Bíblia. Não, dentro da igreja tinha os seus defeitos. A Bíblia vai nos ensinar que dentro da igreja tinha contenda, tinha disseção, tinha aquilo. Paulo foi perseguido pelos irmãos, Paulo foi perseguido pelos domésticos na fé, Paulo era perseguido pelos judeus. E nem por causa disso o ministério de Paulo foi fracassado, não. Dificuldade vai haver no nosso ministério, mas temos que superar. E o terceiro subponto, os meios usados, por palavra e por obra. Romanos 15, 18. O apóstolo Paulo tinha consciência de que a obra que Cristo realizava por seu intermédio, ele era só o intermédio, se efetivava por palavras, por doutrina, e as obras práticas, tinha a doutrina e tinha a prática, tinha ali a palavra que ele ensinava e também tinha que se viver. Não adianta, eu sei que a igreja é um hospital, aqui tem muita gente doente que está querendo ser curada, ninguém vai virar santo do dia para a noite, mas sempre a gente tem que ir crescendo espiritualmente, a gente não pode se permanecer no mesmo lugar, no mesmo nível espiritual, a gente sempre tem que ir através, como é que a gente vai aprender a crescer na fé? Através da doutrina, através da palavra. E como é que a gente vai saber se a gente está crescendo? Colocando isso em obra, colocando isso em prática. A fé cristã autêntica não se restringe em conhecer doutrinas. Não adianta só a gente conhecer princípios e valores do cristianismo, mas se completa com a prática. Você sabia que aí fora que eu digo fora da igreja, o povo que não são cristãos, que não convive dentro do ambiente cristão, dentro da igreja, tem gente aí fora que tem mais amor do que o povo dentro da igreja? Tem gente aí fora que, se você vê o testemunho deles, sem andar com Cristo, tem mais testemunho do que os cristãos dentro da igreja. Isso eu me incluo, não digo que nem os irmãos não, inclusive até que nem eu. Tem pessoas aí fora aí, meu irmão, que eu ando pelo meio da rua, eu ando em todo canto aí. Eu vejo pessoas assim que eu olho assim, eu digo, meu irmão, esse camarada será que não é crente não? Pelo testemunho de vida que ele dá. E muitos cristãos, inclusive eu, muitas vezes, em alguma situação, não dou o mesmo testemunho que nenhuma pessoa ímpia. Por isso que nós temos, meu irmão, que ter não só a teoria. Jesus é amor. Sim, Jesus é amor, ele entregou sua vida por nós. Será que eu estou vivendo esse mesmo amor? Será que eu estou entregando minha vida pelo meu irmão? Será que eu estou ali querendo admoestar ou exortar? Porque a exortação que a gente sempre escuta, que a gente aprende, é chegar aí, eu pegar o chicote e arriar nas costas do irmão Emílio, eu pegar o chicote e arriar nas costas do irmão Mário. Não, meu irmão. O meu amor para com o irmão é querer sentir o mesmo sentimento que o irmão está sentindo na situação que ele está passando e querer abraçar a causa dele. Isso é o amor que o apóstolo Paulo ele vivia. E os meios usados, né? O quarto ponto, o poder, por força de sinais e prodígios. Vê, uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. E você vai começando a praticar essas coisas, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Você vai começar a ver os prodígios e os sinais de Deus. A força, o poder. Sinais e prodígios são termos usados para referir-se ao sobrenatural que caracteriza a vida de Jesus ao mundo e a chegada do reino de Deus.
É tão interessante que o povo, Jesus, o que é que Jesus fazia? Ele se retirava do meio do povo e corria para o deserto ali para ter intimidade com Deus, não era isso? Ele para orar, para apresentar a Deus as dificuldades, para apresentar tudo. Aí você vai ver que Jesus começava a orar e o poder de Deus se manifestava. Ah, Jesus é Deus, pronto. Vamos botar ali os discípulos, os apóstolos, lá no Velho Testamento, já que o poder de Deus ali se manifestava também do mesmo modo, que pensamos que é diferente, o Novo Testamento é diferente, não. Sansão, nazireu de Deus, criado diante da presença de Deus. No final de tudo, ele jogou seu ministério no lixo. Mas no final de tudo, ele se arrependeu e disse: Senhor, botou a mão no templo de Dagon ali e derrubou o templo ali, e a missão dele era matar os filisteus, e o ministério dele foi concluído, porque aquilo era a missão dele. Será que fosse nos dias de hoje, um irmão se desviasse da presença de Deus, um irmão que tem chamado, que vive na presença de Deus ali, de repente se desvia da presença de Deus? O que é que o povo começa a falar? Ah, aquilo ali nunca foi crente, aquilo ali era isso e aquilo. Será que Deus nos ensina isso na palavra dele? Será que Deus não pode restituir ele do pó, da cinza, do lixo, como ele me restituiu você? Mas você vê, a gente muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. E um comentário aqui diz: é animador lembrar que o Espírito Santo que usou Paulo está presente em nossa vida com o propósito de nos usar para salvar vidas. Você quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Você quer ser usado como Paulo foi usado? Aí você precisa renunciar ao seu eu, renunciar ao seu egoísmo. O que é renunciar ao meu eu? Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós não pesquisamos tanto quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia vai nos ensinar que Paulo era fariseu, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Se Paulo continuasse naquela pisada ali, Paulo no mínimo ia ser um Gamaliel ou mais. Mas Paulo renunciou tudo aquilo ali, ó. Jogou tudo aquele eu dele, aquele orgulho ali, que ele era conhecedor da lei, zeloso da lei. Ele deixou tudo aquilo ali de lado para seguir Cristo. De repente Paulo vai num caminho zeloso pela lei ali, e a Bíblia diz que ele cai por terra, e alguém fala com ele ali, o Senhor Jesus, de Paulo, por que me persegues, Paulo? Quem é esse Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegue, Paulo. E Paulo fica querendo olhar para aquela luz, querendo olhar. Daqui a pouco Paulo fica cego, porque a luz é muito forte, que essa luz é Cristo. E ele começa a olhar, começa a forçar a vista ali, Paulo, e Jesus começa ali a discipular Paulo, e começa ali a instruir Paulo. Por isso aí Paulo renuncia do que ele estava querendo fazer com o eu dele, ele estava querendo ir ali, destruir os cristãos, mas Jesus diz: ei Paulo, não é assim não, Paulo, tem que viver para mim. Aí o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério tremendo, porque ele não viveu mais nele, mas Cristo foi quem viveu nele. Será que nós não estamos sendo tão orgulhosos, querendo viver o nosso ministério, não viver o ministério de Cristo? O sacerdote ele não tinha parte com nada. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele não tinha, foi tudo dividido ali entre 11 partes, foi dividido em 12, porque um do povo ali foi dividido no meio ali, o povo de José. Mas o sacerdote não tinha herança de nada na terra não. Ele ficava ali só com o ministério, ele não vivia ali para cultivar, para plantar, para colher, para criar a ovelha, não. Ele vivia só o ministério. Mas que ministério? O ministério de Deus, o ministério de Cristo. Amém, pastor? Amém. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nesse ponto do ministério de Paulo? Nosso irmão Emídio. Glória a Deus. Eu entendo que cada um de nós é como se fôssemos um porta-voz, né? Sim, da palavra do Senhor, né? Sim. Como também o irmão colocou bem, pode se chamar também um canal de bênção, né? Certo. Então são adjetivos ou colocações que são feitas no meio cristão, né? E que temos que ser assim, como foi falado aqui de Paulo, né? Paulo, eu acho que ele se esvaziou do seu eu, né? E entregou a sua vida para Deus conduzir a vida dele do jeito que Deus queria, né? Que fosse conduzida, como foi conduzida, né? E eu gosto muito
de Paulo, né? Porque ele tem uma frase que eu nunca esqueci essa frase, que ele diz ao final da sua carreira, né? Combati o bom combate, né? Encerrei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Poderosa essa frase, né? Eu agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Mamaro. Então, irmãos, fica aí, né, apresentado para a gente o ministério poderoso do apóstolo Paulo, né? E a gente vê a ação do Espírito Santo agindo no ministério do apóstolo Paulo. E essa pergunta que o nosso irmão Homero fez é muito forte, né? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Porque o que o Espírito Santo fez por intermédio do apóstolo Paulo, ele pode fazer também na nossa vida. Pode fazer também nós. Nós hoje somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, que a gente possa deixar ou se permitir que o Espírito Santo, ele atue em nossa vida. Antes da gente continuar, eu gostaria só de apresentar para os irmãos, no próximo, de hoje a 15, né, meu diácono? De hoje a 15, nós vamos começar uma nova lição da Escola Bíblica Dominical, Ide e Pregai, tá bom? Ide e Pregai será o tema da nossa próxima lição. De hoje a 15, nós vamos estar iniciando essa lição, falando sobre evangelismo, sobre missões, né? Você vai aprender o que é missões, você vai aprender a importância de fazer missões, quem deve fazer missões, aonde devemos fazer missões. Vamos falar sobre pequenos grupos de evangelização, vamos falar sobre a responsabilidade tanto da evangelização como a responsabilidade social. Iremos falar também sobre fazedores de tendas, não é? Porque Paulo e tantos outros foram fazedores de tendas, mas pregaram aí o evangelho. Vamos falar sobre a plantação de igrejas saudáveis, não é? Porque a gente às vezes vê uma procura, né, de algumas igrejas em crescer do dia para a noite, né, em prosperar do dia para a noite. E isso é bom, buscar crescer sempre, mas é preciso crescer de maneira saudável, não é? Também falaremos sobre a importância do discipulado em missões. Não é apenas ganhar, mas é também discipular. Então será o tema da nossa próxima lição. Se você desejar adquirir essa lição, você procura aí, tá certo? Esse tema, né, serviço cristão, será então Ide e Pregai, missões e evangelismo. É uma lição preparada pela a editora cristã evangélica, tá certo? E você pode adquirir aí diretamente na editora, tá certo? E está com a lição nas mãos e acompanhando aqui o nosso próximo quadrimestre, né? Porque a gente faz de 4 em 4 meses. Então a gente vai estar aí estudando sobre essa lição, Ide e Pregai. E agora vamos falar então sobre o ministério evangelístico de Paulo, né? Já que a gente vai falar no próximo mês sobre evangelismo, vamos ver agora do verso de número 15, capítulo 15, do verso 19 ao 22, e vamos falar um pouco sobre o ministério pioneiro do apóstolo Paulo. E eu gostaria de contar aqui com a ajuda dos irmãos. Eu vou pedir para o nosso irmão Emílio ler para mim Romanos 15, verso 20. Romanos 15, verso 20. Se eu puder fazer essa leitura para mim, por favor. Porque aí a gente vê Romanos... Microfone. Romanos 15, verso 20. A gente vai ver aí, a partir, né, desse texto aí do 19, a gente vai estar falando sobre o ministério pioneiro de Paulo. Glória a Deus. Desta maneira, o 20 diz: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora neste sítio, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da nossa companhia.
Então, irmãos, você vê aí, né, o ministério pioneiro de Paulo. E aí a gente vê que vemos aqui nesses versículos, né, um relatório simplificado de cerca de 10 anos do incansável ministério do apóstolo Paulo. Ele vai então fazer aí uma simplificação, um resumo, um relatório, e observe que ele inclui nesse relatório as 3 viagens missionárias, e ele mostra para a gente então o que ele fez, o que ele realizou, o trabalho que ele tinha feito entre os gentios. E observem que pregar, né, para quem não havia ouvido o evangelho, foi um dos alvos de Paulo. Interessante isso aqui, né, meu diácono Mero? Pregar para quem ainda não tinha ouvido o evangelho. Os irmãos é conhecedor que existe uma seita que eles não evangelizam pessoas não cristãs, só cristãos. Ele vai na porta, parece que ele seleciona: você é cristão? Sou, então é essa casa que eu quero pregar. E então ele quer pregar somente para cristãos. Veja que Paulo era diferente, né? Paulo, ele procurava pregar para aquelas pessoas que ainda não havia ouvido do evangelho. E aqui a gente vê claramente, primeiro, o chamado para os gentios, uma nação que não fazia parte da aliança. Segundo, a gente vê o dom nato do apóstolo Paulo de evangelizar. Observe que Paulo, irmãos, ele ia para um local, pregava ali, ganhava almas, e depois que ele ganhava, o que é que ele fazia? O que é que ele fazia? Ele partia, deixava aqueles crentes ali, alguém lá responsável, e já ia para outro local pregar o evangelho, e pregava lá, ganhava vidas e já ia para outra região. E por isso você vai ver que teve 3 viagens missionárias de Paulo. Ele pregou o evangelho praticamente na Ásia completa, né, inteira. Você vê então que ele andou a Ásia Menor, ele pregou a palavra de Deus em diversos lugares, plantou diversas igrejas. Por quê? Porque Paulo tinha esse chamado evangelístico de anunciar o evangelho. Então veja aqui que a gente aprende 2 coisas. Primeiro, que existem pessoas que são chamadas ao ministério pastoral, e eles então é chamado especificamente para apacentar, apenas para exortar, ademoestar, consolar, edificar as pessoas, cuidar da vida das ovelhas, das espirituais. Não, ele é chamado para isso, é a função pastoral. Mas existem pessoas no ministério que têm uma vocação missionária. Ele não sabe ficar quieto. Ele vem aqui, coopera um pouco, mas já sai para plantar a igreja, para ganhar almas. Ele tem esse chamado nato de evangelizar, ou seja, o dom de evangelista. E Paulo tinha essa convicção específica de evangelizar, de ganhar almas. Por isso que ele vai ser um dos pioneiros, né, entre os gentios. Então veja que Paulo também tinha estratégia de evangelismo. Veja que o próprio Paulo, ele vai citar em Coríntios 6, verso 13 e verso 10, né, a questão do campo evangelístico, primeiro como uma agricultura. Então Paulo diz assim: eu sou aquele que planta, mas regar não é comigo. Eu planto e deixo alguém para regar. Por isso que ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Entendeu? Porque Paulo, ele tem essa missão: eu vou evangelizar, eu vou plantar, eu vou sair plantando. Agora eu já conto com outra pessoa que tem o dom de agora cultivar, o dom de regar. E ele então tem essa estratégia de ministério. A outra que ele cita é a arquitetura. E observe que ele vai dizer que ele foi como um sábio construtor. Ele lançou o alicerce, né? Agora ele diz assim: o outro está construindo sobre ele. Então Paulo tinha pleno conhecimento de que o trabalho dele era lançar o alicerce. Ele falou: eu sou feito um construtor, vou lá, lançar a base e vou embora. E o outro, olha como edifica sobre esta base. Então Paulo tinha esse dom específico, né, de evangelizar, de levar a mensagem do evangelho. E um fato aqui que não pode deixar despercebido, que é a política missionária de Paulo. Paulo, ele se alicerçava primeiro na Bíblia, né? Em outras palavras, ele tinha uma mensagem centrada nas Escrituras, na época do Antigo Testamento, ministério de Cristo. E observem que
Paulo também tinha na sua política missionária não evangelizar pessoas que já tinham sido evangelizadas. Isso é interessante. Hoje a gente tem o famoso pescador de aquário, não é? O que é o pescador de aquário? O irmão Emílio vai, faz o aquário, coloca os peixinhos lá, e o Homero vai lá, né? Pescar no rio é mais difícil, pescar no aquário é mais fácil, né? Então eu vou pescar no aquário do irmão Amaro, né? Do irmão Amaro, do irmão Emílio, né? Então você vê que isso não é filosofia nem política do ministério do apóstolo Paulo. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né, em receber bem aqueles que vêm nos visitar, aqueles que nos honram, mas a gente tem muito cuidado para não estar com esse objetivo, né, de ser um proselitista. O que é o proselitista? É o fariseu, é o escriba que andava quilômetros deserto adentro somente para converter uma pessoa para a sua religião. Então veja, a missão nossa não é converter pessoas para a nossa religião, não é converter pessoas em especial para a nossa denominação. Nós não vamos entrar no bairro aqui e procurar qual é a igreja que tem aqui. Ah, tem uma batista aqui do lado, tem uma madureira aqui do outro. Vamos tentar trazer aqueles irmãos para a gente, né? Vamos lá ficar na porta dele evangelizando. Entendeu? Do irmão, não. Paulo não tinha essa filosofia, não tinha essa política. Paulo disse: eu não vou lançar alicerce onde já tem alicerce lançado, não. Eu vou lançar o alicerce aonde não tem ainda sido ouvida a mensagem do Evangelho. Paulo tem essa preocupação de levar a mensagem do Evangelho para povos que ainda não foram alcançados. E a gente aqui vê uma importante lição missionária, né, do apóstolo Paulo, que a gente possa pregar o Evangelho para pessoas que ainda não foram alcançadas. E às vezes tem pessoas pertinho da gente, viu, irmãos? Pertinho da gente, que precisa ouvir a palavra de Deus. Aqui está uma perguntinha, né? Você se alegra pelo que Deus lhe fez por meio de outras pessoas? Você é feliz pelo fato de um dia alguém pregar o Evangelho para você ou para os seus pais, né? E por isso você hoje conhece Jesus, conhece Deus, conhece o Santo Ministério. Você alegra-se pelo que Deus faz por seu intermédio? Então veja, o cristão deve se alegrar porque alguém pregou o Evangelho para a gente, e também devemos nos alegrar porque a gente deve ser um canal de Deus para levar o Evangelho a outras pessoas. Alguém queria acrescentar alguma coisa? Meu Emílio, meu Amaro. Eu acho que nós cristãos temos que ser assim, né? A gente tem que se alegrar quando a gente vê a convenção de outra pessoa que vivia perdido no mundo, como outrora fomos, né? Então eu acho que isso é o amor, né? O amor ao próximo, né? É aquele amor que Deus nos deixou para nós, né? Que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, né? Então eu acho que fazendo isso, o cristão fazendo isso, ele está demonstrando o seu amor pelo próximo, né? Ele não quer só ser salvo, mas quer que o seu irmão seja salvo também em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão Amaro. A palavra de Deus será sempre bem-vinda. Não importa se você seja evangélico ou não, como o irmão Romero falou aí. Muita gente que não é evangélico e demonstra ser. Eu creio que a palavra de Deus pode ser, através dessa pessoa que não seja evangélico, trazer uma palavra que seja de Deus, mesmo não sendo evangélico. E a palavra de Deus sempre será bem-vinda. Você se alegrar com um irmão que está feliz na palavra, que está firme na palavra, que recebe uma bênção, você ser feliz com eles também. Certo. Isso mesmo, nós precisamos, a palavra na verdade, né, meus irmãos, ela é para todos, né? Como o nosso diácono Amaro falou, ela é para todos. A palavra de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável, porque é vontade de Deus para a gente, não é? Ela sempre vai ser bem-vinda para todos nós. Então veja que a palavra ela sempre vai nos edificar, vai nos consolar, nos exortar, vai nos orientar, não é? E hoje, inclusive, meu diácono Homero, ele vai ficar à vontade aí para comentar também se desejar. Hoje a gente tem uma preocupação maior, né? Como o nosso diácono Homero falou, às vezes o mundo dá mais testemunho, e a Bíblia fala, né? O mundo é mais prudente do que
as trevas é mais prudente do que a luz. E a gente sabe que hoje há uma grande preocupação de evangelizar os cristãos também. Não é nesse sentido que eu falei de pescar no aquário dos outros, certo? Mas às vezes a gente tem na própria congregação pessoas que ainda não conheceram o evangelho. Está na igreja, tem cartão de membro, usa paletó, usa gravata, participa de coral, participa da mocidade, está numa igreja histórica, mas ainda não conhecem Jesus. Infelizmente a gente tem isso, irmãos, pessoas sendo criados às vezes na igreja, num ambiente religioso, mas quando o Senhor fala com ele, como falou com Samuel, vai dizer assim: isso deve ser bem o sacerdote Eli que está falando, vai lá em Eli, mas não é Eli que está falando. E a Bíblia vai dizer: porque Samuel não conhecia a voz de Deus. Tem muita gente na igreja que não conhece a voz de Deus, que, como o nosso irmão Amaro falou, a palavra é bem-vinda para eles também, porque apesar de eles estarem num contexto religioso, eles ainda não conhecem Jesus de verdade, ainda não tiveram uma experiência pessoal com Deus. E a gente vê aí a necessidade destas pessoas serem evangelizadas, evangelizar os próprios crentes, para que eles conheçam a Jesus de verdade. Infelizmente, a gente está vivendo esse período. Quero aqui mandar um abraço especial para o meu querido irmão Valdir e toda a banda Adore. Ontem estivemos inclusive com a banda Adore, foi uma bênção, a transmissão lá com a banda Adore. Os irmãos que ainda não conhecem, procura aí no canal no YouTube, a banda Adore, você vai ver lá uma transmissão maravilhosa. Se inscreve no canal e participa. Também a nossa irmã Ana Paula, a nossa irmã Landeci, Linda Si, que Deus abençoe. Meu querido irmão Alexandre e tantos outros irmãos que estão aqui participando, que Deus abençoe. Também a nossa irmã Cíntia Almeida, amém. A nossa irmã Andréa Carla, lá da Caxangá, que Deus abençoe. Vamos assim dar prosseguimento. Nosso querido diácono Homero vai nos apresentar aqui os planos de viagem de Paulo. Quer dizer que Paulo, já aí beirando o finalzinho da sua, já idoso praticamente, já no final de sua trajetória praticamente missionária, Paulo já tinha pregado em diversos lugares. Agora ele tem desejo de ir a Roma e ainda tinha planos, meu diácono Homero, ainda tinha plano de alcançar mais gente, planos missionários, nações que ele ainda planejava ir, locais que ele ainda planejava ir. Como é essa história aí, os planos de Paulo? Plano de visitar Roma. Qual é o plano dele? Visitar Jerusalém, visitar um outro país. O que é que Paulo planeja, aí no verso de número 23 ao verso 29? Glória a Deus. Um abraço aí para o nosso professor irmão Alexandre, para a nossa professora irmã Ana Paula. Planos de viagem. Precisamos examinar a forma empregada por Paulo na condução do seu ministério, pois ele pensava grande e a sua visão era global. A princípio, no começo do seu ministério, da sua viagem missionária, Paulo queria ir para a Europa. Aí Jesus disse: não, o Espírito Santo de Deus não, você vai entrar na Ásia, você vai entrar aqui. Paulo foi conduzir os planos dele segundo os planos de Deus, não conduziu de forma que ele queria. Aí depois que ele tinha evangelizado toda a Ásia, aí eu vou para Roma, vou entrar na Europa, agora eu vou executar meu plano, segundo a vontade de Deus. A sua visão era global, percebendo que sua atuação pelos países do Oriente chegava ao fim, Paulo fez planos de alcançar nações do Ocidente. Sua estratégia e visão servem de inspiração e modelo para toda a geração, em especial para a nossa que vive os últimos dias. Os planos de visitar Roma. A expectativa de Paulo era que finalmente havia chegado a hora de concretizar a esperada visita a Roma. Paulo tinha muito desejo. Você vai ver na carta ele dizendo que: ei, meus irmãos, eu sempre oro a Deus, mas não chegou o tempo ainda, mas eu vou chegar aí. Eu vou chegar em Roma, mas sempre eu estou orando a Deus e apresentando a Deus o meu desejo. Vê como é interessante. Ele sempre apresentava a Deus e disse: Senhor, eu quero ir até Roma. Mas ele não metia o pé pelas mãos e ia para Roma. Você vê a estratégia, o ministério do apóstolo Paulo. Ele ia onde Deus queria que ele fosse. Ele não, tô com desejo aqui de ir para Roma. Ele sempre sentiu esse desejo no coração.
Mas veja o tempo, entre os 10 anos dele, agora no finalzinho, no 10º ano do seu ministério, foi quando ele chegou a Roma. E 10 anos, dentro do primeiro ano, ele desejou ir lá. Aí ele diz: os impedimentos anteriores e as frustrações não apagaram o anseio de conhecer a cidade. O plano era desfrutar a companhia dos irmãos romanos por algum tempo e auxiliá-los no crescimento espiritual. Posteriormente, ele esperava ter o apoio dessa igreja na ida à Espanha e seu futuro campo missionário. O apóstolo Paulo, ele sempre fazia planos, mas Deus é quem fazia a execução, mas ele tinha seus planos. Não é pecado, meu irmão, você espera por Deus, Deus dá resultado na sua vida. Mas você também tem que ter os seus próprios planos. Senhor, o meu desejo é esse, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus vai ser feita, mas também não me impede de eu ter meus planos no meu coração. Mas a vontade de Deus tem que ser feita. Eu não posso botar a minha vontade na frente da vontade de Deus. Isso aí é o sucesso do ministério de Paulo. E o plano dele de viajar para Jerusalém. Antes da ida a Roma, ele comunicou sua partida para Jerusalém. Seu propósito, servir aos santos, comunicar a comunidade cristã judaica, sendo, portanto, de uma oferta dos irmãos de Acaia, Macedônia, aos pobres. Ele estava indo ali levar os cristãos ali, os judeus convertidos ao cristianismo. Ele estava ali querendo levar ali uma oferta aos irmãos ali de Jerusalém, para que tivesse aquela comunhão, primeiramente uma necessidade, mas também que houvesse uma comunhão entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. O plano de visitar a Espanha também de Paulo, o apóstolo Paulo esperava que, vencida a etapa em Jerusalém, ele seguiria para a Espanha. 2 anos antes, ele já havia dito aos irmãos de Corinto a respeito do seu plano de ir além deles. Talvez o destino fosse a Espanha. Não se sabe se ele concretizou o alvo. O registro de Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Roma. Provavelmente ali a sua sentença, provavelmente, não dá aquela afirmação, mas provavelmente Paulo ali em Roma ali encerrou a sua carreira. Provavelmente ele não chegou até a Espanha, mas os planos de Deus, quem sabe, né? A Bíblia ali não dá aquela afirmação, né? E que plano você tem feito com o objetivo de crescimento do reino? Talvez Deus não permita a conclusão do seu plano, mas não há impedimento para que você o idealize. O plano de Deus vai ser concluído, nem que ele mova os céus e a terra. O plano de Deus, os seus planos, pode ser que seja concluído, se Deus quiser que seja, mas também se Deus não quiser que seja, glória a Deus. Ontem eu estava ali, botei ali um testemunho ali para eu assistir, para eu escutar, no YouTube, de uma cantora. Aí ela começou a dizer que aconteceu algo na vida dela, não lembro bem o que foi, ela falando que não, os planos dela foi frustrado, ela começou ali a ficar de birra com Deus, começou a ficar tipo com raiva, com ira de Deus, porque o plano dela não foi concluído, porque algo deu errado na vida dela. Eu era uma pessoa que tinha intimidade de Deus, antes de fazer alguma coisa ele me avisava. Quem é Deus na história aí que eu não entendi na conversa? Eu peguei e pulei, nem terminei de assistir. Aí eu fui e pulei, eu digo, meu amigo, o povo tão aí longe da vontade de Deus. A vontade de Deus, não é a minha vontade não. O sucesso no ministério de Paulo está atribuído a isso. Temos que entender que o resultado final é para a glória de Deus, não é para a minha glória não. Se eu for de ser algo lá na frente, se eu for de ter sucesso no meu trabalho, se for sucesso na minha casa, tudo isso depende primeiramente do sucesso de Deus na minha vida. Não depende que eu cresça e apareça. João Batista dizia que eu diminua e que Cristo cresça. Temos que ter esse exemplo na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Meu querido irmão Amaro, pode ficar à vontade. Eu costumo dizer, meu diácono, que a gente sonha
e Deus realiza o sonho da gente, né? Ou nas aflições ou na benignidade, né? Eu sempre digo, quando o pessoal fala, quando eu digo, rapaz, a gente sonha em ter um carro, uma casa, tudo de bom, mas Deus é quem permite. Amém? Meu Emílio, quer comentar alguma coisa? Glória a Deus. É verdade, né? A gente, como a própria palavra de Deus diz, né? O homem sonha, mas quem realiza é Deus, né? Então, que nós possamos ter o pé no chão, vamos dizer assim, né? Saber que tudo aquilo que nós temos é Deus que nos dá, né? Inclusive a própria vida, o ar que respiramos, tudo é Deus que nos dá, né? Então que adianta a gente fazer planos para ter algo material e perder a salvação, né? O próprio Deus diz que de adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação. Então que a nossa vontade seja a vontade de Deus em nossas vidas, né? Claro que a gente faz planos, todo mundo tem o direito de fazer planos, de sonhar, é natural do ser humano, mas que Deus esteja acima de tudo, que nós não possamos, né, botar as coisas, nossos sonhos acima de Deus, não, sempre Deus acima de nossos sonhos, né? O próprio Jesus, quando estava ali na cruz, né, ele não disse, né, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Quer dizer, ele não queria passar por aquela situação, mas ele reconhecia que o Pai é supremo, né, maior que ele, né? Então por isso ele usou aquela frase, eu creio assim, né, que ele usou aquela frase, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Ele sabia o que ele estava sentindo, que ele ia passar por cada um de nós, né? Mas que seja feita a tua vontade, a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus, né? Está aí esse belíssimo comentário aí para nossa edificação, né? Nosso crescimento espiritual. Vamos então para o último ponto da nossa lição, falando sobre pedidos de oração. Você acha que Paulo pediria oração, irmãos? Paulo, um gigante espiritual, né? Um homem tão missionário, né? Um homem que a gente chama hoje aí, é uma grande, o maior pioneiro, né, missionário depois de Cristo. Depois de Cristo, Paulo é um dos maiores pregadores, um maior bandeirante do cristianismo, né? Será que Paulo chegava assim, meus irmãos, ore por mim, intercedam por mim? Será que Paulo fazia isso? Os irmãos acreditam que Paulo orava? Os irmãos aqui na live também, os irmãos estão aqui. Você acha que Paulo pedia a oração? Será que Paulo, ele pedia que os irmãos orassem pelos planos dele, pelos projetos dele? Como o nosso diácono Homero colocou aqui, Paulo tinha vários planos, ir a Roma, ir a Espanha, Jerusalém, levantar uma oferta, ampliar os campos missionários, as frentes missionárias. Você acha que Paulo, sendo este homem, instrumento de Deus, né, um homem cheio de dons espirituais, você acha que Paulo pedia a oração? Porque a gente às vezes vê uma relutância assim de o maior nunca pedir oração ao menor, né? Se a gente colocar isso numa hierarquia, tratando-se da atualidade, onde a gente vê as pessoas frisarem muito a hierarquia. Será que Paulo pedia oração? Glória a Deus, com certeza, né? Todos nós somos necessitados de oração, né? E Paulo não era diferente, né? Então eu acho que onde ele chegava numa determinada cidade, ele apregoava a palavra de Deus, deixava aquela semente ali plantada, né? E possivelmente quando ele ia viajar para uma outra cidade, ele pedia oração àquelas pessoas que ficavam, né? Ore por mim, ore pelo ministério, para que eu consiga levar a palavra do Senhor para onde quer que eu vá. Os irmãos não acham que se Paulo pedir oração, isso não revelava uma fraqueza dele, não? Paulo não podia falar direto com Deus? Não, eu creio que não, porque Paulo já estava assim, definido no seu ministério, vamos dizer assim, ele já tinha, como eu falei anteriormente, ele estava deixando a vontade de Deus ser feita em sua vida, não a vontade dele, ele já tinha renunciado a si próprio, né? E Deus estava regendo a vida dele ali, né? Para onde quer que ele fosse. Irmão Mário, ia falar alguma coisa? Irmãos, veja o que é que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações. Paulo está convidando os irmãos a orar juntamente com ele, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que... Deixa eu ver aqui. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem sucedido pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria
e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Que palavra, né, irmãos? E Paulo, palavra maravilhosa. Irmãos, Paulo pedia a oração. Não porque Paulo não orasse. Veja, eu peço aos irmãos que orem juntamente comigo. Paulo orava, mas Paulo também pedia oração. Eu acho isso aqui muito importante, porque um pastor, um líder, um missionário, um Paulo, ele não é um super-homem que não precisa de ninguém. Afinal de contas, eu dependo somente de Deus. É claro que a gente depende somente de Deus, mas isso não significa dizer que a gente não deva compartilhar uns com os outros nossos desejos, nossos anseios, nossas necessidades, para que juntos oremos uns pelos outros. Paulo pedia oração, diferente de alguns que só pedem, mas Paulo pedia e orava junto com aqueles irmãos. Então veja que Paulo, ele reconhece, irmãos, que há lutas que são travadas numa esfera não material, mas numa esfera espiritual, com as potestades do ar, com os principados. E por isso que para vencer essas batalhas é preciso que haja então oração. É preciso que haja então esse estreito relacionamento com Deus, esse estreito relacionamento com o Pai, para que Deus abençoe a jornada de Paulo. E observem que Paulo, ele pedia a oração à igreja. Nosso ponto 1, nosso subponto 1 do ponto 5 diz assim: ele esperava a oposição dos descrentes judeus e consequentemente sabia que a sua vida estava em risco. Paulo, ao ir para Jerusalém, ele sabia que lá em Jerusalém havia alguns judeus que ainda não eram crentes e que a sua vida estava em risco. Então Paulo não hesitou em pedir oração. Gente, eu estou indo em Jerusalém, pretendo ir para Roma, de Roma pretendo ir para a Espanha, mas a minha ida até vocês aí em Roma depende de como vai proceder minha visita a Jerusalém. Se em Jerusalém acontecer tudo bem, né, tudo fluir bem, eu vou chegar em vocês aí em Roma. E espero, quando chegar em Roma, vocês me ajudem e me enviem para Espanha, né? Financie minha ida aí para a Espanha. E aí a gente vê Paulo pedindo oração, né, por sua proteção. Um outro pedido também de Paulo, o outro pedido do apóstolo, né, seu encontro com a igreja de Jerusalém, ele se empenhou então em levar uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Só que aí ele tinha dois problemas. Primeiro, ele pede oração pela sua proteção, para que ele chegue bem. Segundo, ele pede oração para que os irmãos de Jerusalém recebam a sua oferta. Irmão, já imaginou? Paulo está dizendo assim: irmão Mero, irmão Emílio, irmão Amaro, igreja, ore por mim, porque eu estou levando uma oferta para Jerusalém, mas eu queria que vocês orassem para que os irmãos de Jerusalém recebessem a oferta. Aí você fica se perguntando: por que será que os irmãos de Jerusalém poderia recusar a oferta de Paulo? Por que será? Primeiro, irmãos, porque eles poderiam se sentir humilhados, né? Ter que receber ajuda de gentios, sendo eles judeus, o povo da aliança, o povo do estreito relacionamento com Deus, né? Como eu vou receber a oferta dos gentios? Então, eles poderiam recusar a oferta porque poderia, no seu espírito de superioridade, se sentir então no direito, né, de julgar, não precisar da ajuda dos crentes gentios. Então Paulo tem esse primeiro obstáculo, eles recusarem por achar que não necessita de ajuda. Segundo, Paulo também tem um segundo obstáculo, é que ao aceitar a oferta, os irmãos estavam declarando acreditar no apostolado de Paulo, que muitos ainda não acreditavam. Então, receber a oferta que Paulo trazia da igreja de Roma, das igrejas que ele está levantando ali na Ásia, né, de Corinto, das igrejas das regiões que ele está levando para Jerusalém. Se Jerusalém recebe essa oferta, eles então estão dizendo que reconhecem o ministério do apóstolo Paulo, e isso seria também de grande dificuldade. E outra seria que, se esse povo recusa a oferta de Paulo, geraria um conflito entre judeus e gentios, né, porque estava claramente ali uma rejeição do povo. Aí Paulo diz assim: gente, ore por mim, para que esse povo
aceite a oferta, que haja paz, que haja tranquilidade, que eles sejam abençoados, né, com a oferta que eu estou levando para eles. Agora, irmãos, veja que distância nós hoje estamos de Paulo. Paulo está levando uma oferta e pedindo que os irmãos orem para a igreja receber a oferta. Hoje, irmãos, a gente vê as pessoas orando, não é para a igreja receber a oferta. Já viu, já imaginou? Você acha que hoje há alguma igreja que recusa alguma oferta? Que a gente tem que orar para ele receber a oferta? Hã? Você acha que tem? Não, eu acredito que tem, não tem não? Uma igreja que a gente junte aqui uma oferta para levar para ela, uma igreja carente, está precisando, ou uma igreja, a gente leva uma oferta, vamos juntar uma oferta aqui de R$1.000 para doar para uma igreja X, e a gente tem que orar para ela receber a oferta. Você acha que tem isso hoje? Primeiro que a gente dificilmente vê uma igreja ajudar a outra, não é? Isso já é um problema. Um outro problema é que não precisa orar para receber. A gente tem muita igreja Geazi, não é? A gente tem igreja Eliseu, que diz assim, não precisa a tua oferta. Não preciso, você não, porque há pessoas que querem dar oferta à igreja como se fosse um pagamento por um benefício recebido, é uma troca de moeda, né? Eliseu está curado, diz assim, rapaz, o que é que eu posso dar em troca da minha cura? Vou dar uma oferta para Eliseu. Eliseu diz assim, não precisa, leve tudo que é seu. Geazi escutou e disse, não pode, né? Ele disse, foi atrás e queria a oferta para ele. Então veja, Paulo aqui nos deixa uma lição grandíssima, não é? Grandíssima. E aí quando Paulo, em Roma, né, o segundo subponto, a ida a Roma dependia dele ser bem sucedido em Jerusalém. E é interessante, né, a gente ver que Paulo, tendo um vivo interesse, né, em visitar os irmãos de Roma, né, ele queria ir a Roma visitar os irmãos, ele orava para que a vontade de Deus, né, pudesse ir até eles. Então veja que Paulo orava para que ele fosse a Roma, mas não porque ele simplesmente desejava, mas para que isso também fosse vontade de Deus. A vontade de Deus que ele fosse até Roma levar a palavra. Significa que ele só iria se Deus permitisse, né? Como colocou aqui nosso diácono Homero, tem pessoas que acham que Deus é obrigado a ele, não é? Embora Paulo tivesse milhões de intenções boas para ir a Roma, que era ajudar os irmãos lá na palavra, no ministério, e ser enviado para a Espanha, Paulo reconhecia que ele precisava da vontade de Deus, da permissão de Deus para isso. E aí a gente sabe que precisamos seguir esse exemplo de Paulo, não é? Seguir o exemplo do apóstolo. Então a oração ela é essencial no ministério, é essencial na vida da igreja. No entanto, irmãos, devemos saber que a oração não funciona como muitos pensam, né? Um meio para conseguir tudo o que queremos. Veja, a oração é um meio que a gente usa para conquistar tudo o que a gente quer. E eu achei interessante a colocação do nosso escritor da revista. Ele diz assim, o seu grande efeito, ou seja, o grande efeito da oração é convergir a nossa vontade à vontade de Deus. Então veja, o grande efeito da oração, a oração poderosa, não é a oração que conquista de Deus tudo aquilo que a gente quer, mas a oração poderosa é quando nós somos convergidos, levados, arrastados a nos conformar com a vontade de Deus, que pode ser um não às nossas orações, mas ainda assim a gente estará alegre nele, porque sabe que é vontade dele. E nesse contexto Deus age providencialmente para nos atender, pois pedimos aquilo que Ele deseja nos dar, ou seja, de acordo com a sua vontade. E aqui fica uma perguntinha, né, de encerramento. Você tem orado sem cessar pelos irmãos? Você tem orado sem cessar pelos pastores? Você tem orado sem cessar pelos professores, educadores? Que fique aí essa resposta, né? A oração ela traz maturidade cristã. Nós precisamos orar, irmãos. Oremos pelos pastores, pelas igrejas, pelos líderes, pelos professores. Nós precisamos interceder por estas pessoas para que elas possam cumprir o propósito de Deus na terra.
Amém. Nosso diácono Homero vai assim fazer a conclusão da lição. Os irmãos também que desejarem acrescentar algo, fique assim à vontade também, tá certo? Precisamos reconhecer que o ministério de Paulo foi revestido de significado pela abrangência e profundidade. Como sacerdote, aplicava-se a pregar o evangelho aos gentios, visando ganhá-los para Jesus. Buscava o revestimento do poder de Deus para ter êxito em sua missão. Focava a estratégia missionária no alcance dos não evangelizados. Sonhava atingir novos campos e por isso rogava as orações das igrejas. Sua obediência ao Mestre o fez experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que seu exemplo possa impactar a nossa vida e ministério. Aí vamos ver o quê? Que o sucesso de Paulo foi através de quê? Através da sua obediência. Através da sua obediência. Eu nunca posso colocar a minha questão na frente da questão de Deus. Eu nunca posso colocar a minha vontade, o meu desejo diante do querer de Deus. Quer dizer que eu não posso sonhar, eu não posso ter meu pensamento, eu não posso ter as minhas ideias? Posso. A questão é que eu não posso colocar na frente dos planos de Deus. Nosso irmão Emílio citou aí um texto muito forte. Jesus na cruz do Calvário, lá no Monte das Oliveiras, ele orando, né? O que é que ele diz? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Se possível, ele não está dizendo, Senhor, meu Pai, eu quero que o Senhor faça eu não passar por isso. Várias situações Jesus dizia, por isso que eu vim a esse mundo e para isso é que eu vim. Ele sempre dizendo isso, mas lá no Monte das Oliveiras ali ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Por que a tua vontade? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Por isso, nunca pare desse egoísmo dentro de si, de o cristão sempre querer tudo para si. Eu quero ser a estrela, eu quero ser o centro. Não. Quem é Jesus, quem faz é Jesus e quem pode é Jesus. Nós somos simplesmente, como citou a lição, somos secundários. Deus nos usa para algo. Deus é quem faz, nós somos só canal, somos só ponto de apoio para abençoar os demais, amém? Amém, meus irmãos. Os irmãos gostariam de complementar alguma coisa? Não? Que Deus abençoe os irmãos que participaram conosco aqui presencialmente, né? Queremos assim também agradecer ao nosso querido diácono Homero pela sua participação aqui na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer também aos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Nosso querido diácono Valdemir, né, o mesmo vice-dirigente aqui da congregação. Nosso presbítero Roberto, irmã Ivone. Nosso querido irmão Gilvan Carvalho. Nosso querido irmão também aqui participando, nosso irmão Alexandre. Que Deus abençoe. Nosso irmão... Temos aqui também a nossa irmã Ana Paula, nosso irmão Davidson da Silva, né? Que Deus abençoe, Davidson. Muito obrigado pelo carinho aí de estar conosco, né? Nós chegamos então ao finalzinho de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana, meu diácono Homero, a gente vai falar sobre as saudações, admoestações e a doxologia, né, da carta de Paulo aos Romanos. Então será a nossa última lição, uma lição muito importante, tá certo? A gente vai fechar estudando o capítulo de número 16. Eu quero convidá-lo para que você estude a lição, né, estude o capítulo 16, esteja aí afiando aí, né, a sua espada, né, leia o capítulo 16 para interagir conosco na próxima semana, tá bom? E também já convidar os irmãos para de hoje a 15 nós estarmos iniciando um novo quadrimestre da nossa lição, né, da nossa escola bíblica dominical. Queremos inclusive convidar os irmãos, a igreja, né, vamos aqui repensar como é que a gente vai estar conduzindo aqui, mas é muito importante que toda a igreja esteja participando, como está aqui nosso irmão Amaro, nosso irmão Emílio, né, estejam aqui participando, interagindo conosco.
Ainda por causa da pandemia, a gente está tomando as medidas, né? A sala não está sendo individual, mas aí os irmãos podem participar aqui, interagir, como os irmãos estão participando, interagindo aqui. É muito importante que toda a igreja, aqueles que podem, façam esforço, tá certo, para estar participando da escola bíblica dominical. A gente vai falar sobre ide, pregai, missões e evangelismo. E nós contamos então com a presença dos irmãos, porque na verdade, meus irmãos, essa revista é um curso, né, de evangelismo, é um curso. Então, se nós queremos evangelizar, queremos pregar a palavra de Deus, é preciso que haja um preparo. E a escola dominical, ela tem sido esse instrumento de preparo para a gente pregar a palavra de Deus. Por isso a gente convida os irmãos a estarem participando assim da escola bíblica dominical, tá bom? Então venha participar e venha aprender conosco. E aqueles que não podem, porque moram muito distante, né, ou não pode se deslocar, acompanha também através das redes sociais, seja um multiplicador, enviando sempre para mais alguém. Também queremos assim convidar os irmãos para hoje à noite a gente participar aqui do culto de Santa Ceia, tá bom? Hoje à noite, às 18 horas, será o nosso culto de Santa Ceia. E hoje à noite, né, eu estou entrando em contato aí, se Deus quiser, vão estar aqui conosco. Está vindo um cantor, né, o cantor Fábio, lá de minha cidade, a cidade de Itaquitinga, e também o presbítero Paulo, lá de Itaquitinga. Ele vem lá, possivelmente as famílias deles vêm também, e vão estar aqui participando conosco hoje à noite. Paulo vai estar pregando a palavra e o nosso cantor Fábio vai estar ministrando louvor. Nós queremos assim convidar os irmãos para estarmos participando hoje às 18 horas, chegue cedo, né, para a gente começar o culto cedo, né, aproveitar bem o nosso tempo, oferecer o nosso melhor para Jesus, né, estarmos assim adorando a Ele na beleza de sua santidade. Então nós convidamos os irmãos para logo mais às 18 horas estarmos aqui. E também queremos convidar os irmãos, né, a comentarem, a curtirem, né, as transmissões, os vídeos, as lives, para que a gente possa alcançar mais vidas, tá bom? Vamos alcançar mais vidas, vamos bombardear a internet com a palavra de Deus. Amém? Vamos assim estar orando, né, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero assim convidar nosso diácono Amaro para fazer essa oração final, agradecendo ao Senhor por esse momento de escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor meu Deus, por essa rica oportunidade de estar aqui na tua casa de oração. Aprendemos que nós sejamos um Paulo em nossas comunidades, no nosso trabalho, levando a tua palavra para quem não conhece ainda, só vê falar do Senhor Jesus. Quem possa levar essa palavra a esse povo. Abençoe o pastor Fagner, o diácono Romero, que trouxe essa palavra maravilhosa para nossas vidas. Cada dia nós crescemos mais e aprendemos sobre o amor de Paulo em levar o evangelho a todas as nações do mundo. É isso que eu te peço e já te agradeço no nome santo do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, que Deus abençoe os irmãos. Vamos assim receber a bênção apostólica, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe nosso irmão Amaro, os irmãos, né? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Se não tiver oferta, deixa aí com o irmão Homero, ele vai fazer o existe e orar. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste
missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudarás, porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário,